Saudações, estou de volta aqui com mais um estudo das Escrituras, do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus. Vamos conhecer verdades do Evangelho, da natureza de Deus e da sua Palavra. E o assunto de hoje é o seguinte: comida sacrificada, posso comer? Para algumas pessoas, quando a comida é sacrificada ao ídolo, não se deve comer porque senão estará se contaminando com o ídolo. Para outros pode comer, para outros basta apenas fazer uma oração e Deus abençoará aquele alimento e pode-se comer aquele alimento. Mas qual é a verdade? O que diz as Escrituras? Ou o que dizem os apóstolos? Vamos começar hoje aqui fazendo um exame das Escrituras, lendo em Atos, capítulo 15, versículo 29, que diz o seguinte: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. O versículo 26 a seguir: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Entendemos o seguinte, que o que aconteceu aqui foi que a igreja estava passando por uma situação em que não sabia os apóstolos o que decidir. Alguns estavam querendo colocar proibições da lei de Moisés sobre a igreja. Mas os apóstolos entenderam bem, segundo o Espírito Santo, que fizesse apenas algumas proibições, algumas direções que deram a eles, ao povo de Deus, aqueles novos convertidos. Então ele deram alguma direção. E qual foi uma das direções? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Aí vemos o seguinte, que alguns, com base nesse texto e alguns outros textos que vamos ver ainda, dizem que não se pode comer coisas sacrificadas a ídolos. Se souber que um alimento foi sacrificado a ídolo, não se pode comer. Mas será que isso é verdade? Vamos ver que, de acordo com as Escrituras, isso não é verdade. Porque, de acordo com as Escrituras, tudo é do Senhor. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 8. Aprender com o apóstolo Paulo. 8, capítulo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que Paulo está dizendo aqui é que para nós há um só Deus, e que não existe ídolo, que o ídolo de si mesmo, versículo 4, no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Versículo 6, todavia para nós há um só Deus. O que Paulo está dizendo é que na consciência cristã, na consciência dos convertidos, na consciência dos apóstolos, na consciência dos que seguem a fé em Jesus, para essa consciência, para eles, há um só Deus. Não existe ídolos, são inventados pelos homens, são ilusões. Sendo assim, o Senhor Deus, que é o Criador de todas as coisas, é a Ele que pertence todas as coisas. O que Paulo está dizendo é isso. E que ainda que uma pessoa sacrificasse um objeto ou um alimento a um ídolo, aquele objeto não se torna do ídolo, porque só existe um Deus, aquele ídolo é invenção. Só existe um Deus, o Pai. Aí ele diz: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, alguns pelo apego que tiveram com o ídolo, comem das coisas sacrificadas ao ídolo, como se fosse a eles sacrificadas, como se pertencesse a eles. E a consciência, por ser fraca, por não ter a consciência de que há um só Deus, e que as coisas são de Deus, os alimentos são de Deus, aí vem contaminar-se. Vem se culpar, se te culpa. Isso ele tratou porque está tratando desses assuntos, porque a carne que vinha
dos açougues já eram sacrificadas por seus donos aos ídolos e chegavam nas nossas casas, eram compradas no açougue, já tendo sido sacrificadas. E sendo assim, geravam a dúvida, pode comer ou não pode comer? E Paulo tratou isso aos coríntios, que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. De quem são todas as coisas e para quem existimos. Então Paulo está dizendo, olha, esse arroz, por exemplo, ele não é do ídolo, é do Senhor Deus. Mas aquela pessoa que pensa que o ídolo existe, porque para mim há um só Deus, para nós há um só Deus, e a quem pertence todas as coisas, essa pessoinha aí acha que esse arroz agora é do ídolo. E vocês ainda estão achando como ele também, e por isso estão comendo e se culpando, vindo a contaminar-se com a consciência fraca. Precisamos ter a consciência fortalecida pelo conhecimento da verdade do Senhor, de que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Então vemos o seguinte, outro texto também que muitos não entendem, está em 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que ele sacrifica é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor, como somos acaso mais fortes que ele? Aqui precisa ver o contexto do texto. Todo o contexto começa no capítulo 8 também, que já foi lido agora, que ele disse que tudo é de Deus e que não é de ídolo nenhum. E quando chega aqui também, ele fala um pouco antes, não vos façais, pois, idólatras, no versículo 7, 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23.000. Ele está falando da fornicação, da imoralidade, que é trair o Senhor, que somos do Senhor como esposas. E Ele é o nosso marido. E assim, se você trocar o Senhor por outro, por um ídolo, por outro, você está traindo o Senhor, está praticando a imoralidade. Você está cometendo a idolatria, que é a adoração a ídolo, aquilo que não é Deus, no lugar de Deus, a outra coisa no lugar de Deus. Isso que é idolatria. Então o contexto ele está falando não apenas de comer, de jogar o alimento na boca e mastigar e engolir, mas com a consciência de que aquele alimento é do Senhor e não é de mais ninguém. Mas o contexto ele está falando de praticar idolatria, que não somos mais fortes que ele, que você não é mais forte que o Senhor para trocá-lo por um ídolo. E adorar aquele ídolo, dizer que aquele ídolo é Deus, é o Todo-Poderoso, que o Senhor vai lhe castigar por isso. Ele está dizendo que o Senhor vai tratar de você por isso, que você não é mais forte do que ele. Mas ele não está dizendo de apenas um simples comer. Porque na verdade não precisamos orar pelo alimento sacrificado, porque já é do Senhor. Eu como com essa consciência. Mas o que Paulo falou também é que não deveria comer em caso de alguma pessoa da mente fraca estar por perto e pudesse ver. Vamos ver aqui. O versículo 10 do capítulo 8. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo.
Ele está falando que num templo pagão, onde oferece sacrifício a ídolos, que se um irmão de consciência fraca te vê a você, que sabe que aqueles alimentos que foram sacrificados ali não é do ídolo e sim do Senhor, vê você comendo lá, ele vai pensar, ah, tá vendo, aquele irmão, ele come das coisas sacrificadas a ídolo, então ele adora o ídolo, e vai passar a adorar o ídolo também. Assim você está escandalizando o irmão, colocando uma pedra de tropeço para ele, servindo de escândalo para ele. E assim ele diz, se a sua comida, a sua maneira de comer está escandalizando seu irmão, levando a trocar Cristo por um ídolo, é isso que ele quer dizer, levando a trocar Cristo por um ídolo, então vocês não vai mais comer carne, não mais comerei carne, porque é melhor não comer do que meu irmão perecer. É esse o sentido que ele está dizendo. E vamos agora em Apocalipse, outro texto que muitas pessoas pegam e dizem que não se pode comer nada que foi sacrificado ao ídolo. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas dos filhos de Deus, dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui temos que entender aqui, ele está falando de prostituição, que existia alguém induzindo ao povo de Deus no período do apocalíptico, no período que foi escrito o Apocalipse, existia um povo que estava induzindo o povo de Deus a comer coisas sacrificadas a ídolo. Ele diz, está vendo, não pode comer. Não, ele falou praticar a prostituição, ou seja, o que eu já falei, o adultério ou prostituição aqui no caso, é a fornicação, é a impureza, a imoralidade sexual, que não se refere à imoralidade física, mas sim à imoralidade espiritual. Você trocar o Senhor, deixar de tê-lo como seu Senhor, seu Deus, para adorar outro Deus. É isso que ele está falando. Comer coisa sacrificada a ídolo, adorando aquele ídolo, dizendo que aquela coisa é do ídolo e que o ídolo merece homenagem. É isso que Jesus está falando, que é comer coisa sacrificada a ídolo de uma forma condenada. Mas quando você come com a consciência de que aquilo é do Senhor, não tem nenhum problema, porque do Senhor é a terra, Paulo ainda disse em 1 Coríntios, ele repetiu o que está escrito em Salmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nela há. Sendo assim, se é do Senhor, não é um ídolo ou alguém que acredita no ídolo que vem dizer que é do ídolo, que passa a ser do ídolo, porque a verdade é que tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todas as coisas que nela há. Assim, portanto, podemos ver que comer coisas sacrificadas a ídolos, se você come com a consciência de que aquilo é do Senhor, não tem nenhum problema, não há pecado nisso. Os apóstolos nunca condenaram isso. Mas é o sistema religioso, são muitas pessoas do sistema religioso que querem se colocar como super santas, é que começam a dizer isso, a achar pecado, a ver pecados em tudo. Paulo falou que as coisas são puras para os puros, mas para os impuros todas as coisas são impuras. Assim nós entendemos que não é comer coisa sacrificada a ídolo que estamos pecando contra o Senhor, porque tudo é do Senhor. Termino esse estudo por hoje e que Deus continue abençoando a cada um de vocês.